Fala aí! Boa tarde, mais um episódio do nosso podcast Conversa com a Café aqui da Escola ETEC, Canguçu. Hoje nós temos um tema bastante interessante aqui, até um tema de abordagem histórica, diria, né? Mas tudo a ver com a nossa cultura aqui da região. Então, para apresentar esse momento ilustre, nós temos O Anthony. o Anthony do... Qual é a turma? Primeiro integrado A. Primeiro integrado A, é o nosso integrado aqui, para quem não sabe, é o nosso técnico agrícola, né? E A Manuela. Manuela, também da mesma turma, né? Que aí eles fizeram todo um estudo, escolheram um tema para trazer umas novidades pra gente aqui. Vou começar contigo, né? Pode ser, Manuela? Pode ser. Então, Manuela, é o seguinte. Qual é o assunto que o pessoal tá curioso lá? Bom, a gente trouxe o assunto sobre a cultura alemã e pomerana no nosso município de Canguçu. Muito bem. Pois é, aí dentro desse universo de assuntos que vocês estão trazendo aqui, se vocês observarem ao longo do ano, o nosso pod sempre vai ser muito eclético, os assuntos mais diversos, né? Mas o que levou vocês por o interesse nesse assunto? A pesquisa aí. Bom, quando a gente escolheu, a gente estava ali mais ou menos na época do Festicap, e aí era um assunto que a gente pensou que podia ser em comum, e aí foi isso. Isso. Então, aí vocês estão, por que não fazer sobre isso, né? Tá, então, vamos ver. Começa por onde o trabalho de vocês. Primeiro, então, em função do evento que acontece em Canguçu, aqui, o Festicap, que é um evento já há uns quantos anos, né? É. Aliás, o que é o Festicap mesmo, pessoal? Que... É o Festival da Cultura Alemã e Pomerana. Muito bem. Tá. E aí, como é que foi despertou por causa disso? Como é que foi o primeiro passo, então, do trabalho de vocês aí? Bom, a gente começou então fazendo uma pesquisa da vinda dos imigrantes alemães e pomeranos para Canguçu. Sim. Aconteceu então, a chegada deles foi em 1858 e aconteceu através, nós temos duas pessoas principais que tiveram a maior influência nessa vinda deles no caso foi para São Lourenço Para nossa e para a região. É. Bom, a primeira pessoa é Jacob Huygens, que ele era então da Alemanha, e ele fez então uma aliança com o José Antônio de Oliveira Guimarães, que era um coronel daqui de São Lourenço do Sul. Uhum. O trato deles era então colonizar São Lourenço do Sul, com o trato de que o coronel forneceria a terra. Assentar o pessoal, acomodar as famílias. Exatamente. E o Jacob Huygens, ele traria as pessoas da Alemanha pra cá. Uhum. Bom, nessa época a Europa estava em crise, era muita pobreza e as pessoas passavam muita fome. Sim. Então ele apelou para esse lado para trazer as pessoas para cá. Ele disse que aqui o Brasil era Uma terra lugar, rica. isso, uma terra rica, e até alguns cartazes que ele espalhava pela cidade era que chovia carne. Porque lá naquela época ninguém comia, então carne desse... Miséria era muito grande que a isso. Europa enfrentava naquele momento, né? Exatamente. E para o Brasil também foi interessante, porque se a gente situar em 1858, né? Nós estávamos ainda na segunda parte do Império, né? O Brasil era imperial, né? E o Brasil estava ainda, dependendo muito do trabalho escravo, da mão escrava, né? E o Brasil, digamos assim, não muitos anos que tinha se tornado independente de Portugal, né? Precisava, de certa forma, ocupar o território, né? Desenvolver o território. E, claro, imagina a nossa dimensão, que é um continente praticamente, né? A gente não tinha ali população suficiente para ocupar esses espaços, né? Então, de certa forma, foi uma conveniência, né? A Europa com aquele problema lá, agrário, um problema de desemprego, uma miséria assolando, que o básico da comida era uma questão de sobrevivência na Europa, dificuldade, né? E o Brasil com esse potencial, né? Até prometido, né? Que com um lugar próximo, né? E o governo aqui, sabe, se aproveitando dessa ideia de, então, vamos trazer o pessoal para cá, vamos desenvolver aqui, trazer novas culturas, ocupar os espaços. E para a Europa foi interessante, para a Alemanha principalmente, que estava nisso aí, pôde, de certa forma, desafogar um pouco o problema da crise, né? Exatamente. Quer dizer, bem que, de certa forma, passaram o problema adiante, se a gente olhar bem, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, esses acordos entre o governo imperial, né, então, do Brasil, com, por exemplo, a Alemanha no caso, mas também foi com a Itália, foi com a Espanha, foi com a França e tal, mas principalmente com a Alemanha, que muitos alemães vieram para cá, foi uma forma dos dois países, digamos, se beneficiarem, né? Pois é, e aí então, São Lourenço é o ponto escolhido nesse acordo, né? Isso. A gente até tem aqui em Canguçu hoje resquícios ali, pessoas que moram aqui, que também são de origem pomerana, né? Sim, que bastante. as famílias se alastraram depois, né? Tá, mas e aí? Foram muitas pessoas chegadas no primeiro momento aqui ou não? Bastante. Quando eles chegaram aqui em 1858, eles encontraram terras totalmente diferentes daquilo que foi prometido para eles. Era mata fechada, o relevo acidentado, coisa que daria muito trabalho para eles poderem cultivar aquela terra.
Então, com as poucas coisas que eles tinham, eles foram, então, adaptando para que eles pudessem cultivar e crescer aqui. E aos poucos, então, eles foram criando essa região que a gente conhece hoje. É interessante, olha só as dificuldades. Contam, né, os mais antigos da minha família, porque parte da minha família veio da Itália, em 1876, a gente tem até o passaporte. Eles vieram aqui para a região de Ares Alegre e Maciel, aqui, né? Conta que o meu bisavô, lá naquela época, né, depois eles, por exemplo, a primeira roupa que eles fizeram foi cortada a machado, porque eles não tinham, foi a mesma coisa, promessas e promessas, né? Chegaram aqui e encontraram só mato, terra virgem, tudo por fazer. Não tinham nem as ferramentas, então eles fabricavam as ferramentas, os arados, as enxadas e tudo mais, né? Quer dizer, eles tiveram que ser ferreiro, tiveram que ser carpinteiro, tiveram que ser agricultor, tiveram que ser professor, tiveram que ser médicos, tiveram que ser de tudo um pouco. E aí eles contam na família a história que com o machado entalharam o primeiro corte porque não tinha tesoura para poder fazer a roupa, porque roupa também tinha que fazer de sacarias e coisa assim, porque também não tinha os tecidos próprios para ter a roupa pronta ou comprar metro, né? Só para ilustrar isso aí, né? Bom, o estudo que vocês fizeram, né, que tu está dando introdução aí vocês, vocês fizeram uma pesquisa em que fonte, assim, para dar esse amparo aí? Eu comecei pesquisando no Google e depois eu parti para uma pesquisa feita por uma aluna da UFPEL. Da Universidade aqui de Pelotas, então, né, para quem não sabe aí. E aí isso foi um material importante que te deu subsídio para vocês? Sim. Isso. É. Principalmente nessa parte da imigração. As outras tem muito no site do município, fornecendo informações sobre a vinda deles para cá e sobre o Festicap também. Muito interessante. Pois é, então tá. Bom, vamos voltar na nossa história. A gente veio viajou, né? Vamos ver o seguinte. Feito esse momento inicial, como é que foi depois o segundo ponto que tu tens aí? A influência da cultura alemã e pomerana aqui no nosso município. Pois é, como é que se deu isso? Tem diferença entre alemão e pomerano? Porque às vezes o pessoal fica falando essa história, que alemão é um, pomerano é outro, afinal, isso procede ou não? Sim e não. Pomerânia seria tipo uma região. A Pomerânia era uma região da Alemanha. Tá. Geograficamente, ela fica hoje situada bem norte da Alemanha. Perto da Polônia. Divisa com a Polônia. Isso. Muito bem. E tem alguma diferença também no dia a dia deles e no dialeto, principalmente. Pois é. Como é que é isso? Como é que se dá essa cultura aí, essas coisas, esses traços culturais aí? São diferenças mínimas, assim, mas quem é da região sabe. Daquela região sabe. Tá. E hoje aqui o pessoal que mora, né? Então a maioria, vou dizer que são pomeranos. Isso. Pomeranos, né? É. A maioria sabe que são pomeranos ou se titulam como alemães, propriamente? Não, a maioria sabe. Geralmente sabe. Sim. Porque, pelo que alguns estudos têm aí, no Brasil existem algumas comunidades pomeranas, né? Espírito Santo, pelo que me parece, tem um estudo aí que eu vi, né? Sim. Que é uma região, assim como Canguçu, que é um dos lugares que os pomeranos marcaram presença, né? E marcam, né? Espírito Santo também foi um estado que muitos imigrantes chegaram lá também da Pomerânia, né? Aí parece que tem até um dialeto próprio, não é isso? Tem um vocabulário, palavras... É bem diferente do alemão, só que não tem muitos registros, sabe? Quem sabe é mais as famílias, assim, tipo, os pais ensinam pros filhos e tal. Tá. E algumas escolas pra fora, mas... Pois, eu até ouvi uma vez comentários que, assim, que se sabe muito das palavras oralmente. Isso. É isso? Não tem uma gramática, vamos dizer, um dicionário propriamente. Acho que até já tem pessoas trabalhando nisso, tem né? gente que tenta fazer para produzir uma gramática pomerana, um dicionário pomerano, um registro, vocabulário, né? Mas acho que não, né? Não tem muito ainda, né? Não. Tanto é que aqui em Canguçu nós temos a primeira escola do Rio Grande do Sul a ensinar pomerano para os alunos no dia a dia das atividades E isso escolares. faz tempo que surgiu essa escola ou é uma coisa mais recente? É a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Moreira. Carlos Moreira. Fica aqui no primeiro, né? Primeiro, Acho acho que esse nome é primeiro, né? Carlos Moreira primeiro. Nicolas conhece? Isso aí, o nosso assistente ali conhece ali, ó, assistente técnico, né? Não vem de lá? Sim, então o nosso assistente veio da escola lá, Carlos Moreira, né? Então a primeira escola que ensinar pomerano foi lá. Então nessa época, Nicolas, já chamando a equipe para participar aqui, tu estavas nessa época que estava ensinando pomerano lá? Não era de lá. Não era de lá? Ele era da região. Estudou nessa escola? Não. Tá. Então tu não sabe dizer se quem é que alguém não aprendeu pomerano por lá? É surdo. Tá. Muito bem então. Então interessante isso aí. Tá. E aí depois, o que se sabe mais então que a gente pode falar sobre esses traços e coisas assim? Aqui no município a gente tem muito da influência
da cultura alemã e pomerana no nosso dia a dia. Ó, pessoal, olha Por só. exemplo, nosso município é a capital da agricultura familiar. Isso. E veio essa tradição da agricultura familiar veio muito da cultura deles. Porque como eles não tinham nem verba, nem condições de contratar outras pessoas, eles trabalhavam somente com a força de trabalho da família deles. Tá. Então, tem o pessoal ali, veja o seguinte, gurias ali, ó, veja o seguinte, que interessante, né? Então, o pessoal que veio para cá no primeiro momento, eles eram essencialmente agricultores. A gente pode pensar isso, né? Lá da Europa, da região da Pomerânia, isso, né? É. E aí, isso contribuiu, esse trabalho do campo, do cultivo, da terra, influenciou para a economia rural e da pequena propriedade que tem hoje. Bastante. Pô, legal, então, quer dizer, ver um legado que lá há 100 e tantos anos repercutiu na agricultura familiar. Muito bem. Pessoas da família então trabalhavam na terra, é isso? Muito bem. Tá, e aí? Conte. Bom, depois tem a culinária, que aqui na região sul a gente tem muito a cuca. É bom, né? Isso. Nos casamentos tem muito a sopa, que a gente diz sopa de alemão, que é um pouco diferente sei. daquela que a gente come aqui. É, essa aí eu teve no meu casamento. O prato de entrada é aquele sopão, né? Sopão, sabe? Pensa numa sopa, né? Não é aquele caldinho, né? É isso aí. E aí? O Rivusbaca também. Ah, o que é mesmo? O Rivusbaca. É tipo um bolinho de batata. Ah, Rivus? Rivusbaca. Bolinho de batata, então, tradicionalmente? Isso. Ele é um guisadinho dentro? Como é que é feito? Não. Não, é... É só batata. Só batata. E aí é frito? O queijo? É frito. Frito? Ah, Tu rala a batata olha só, receita e saiu. aí tu coloca ovo e farinha pra dar liga. Tá. E aí tu faz que nem bolinho que a gente faz, tipo de arroz frito. Sei. Faz a bolinha e frita. Isso tem que ser bom. Com a cerveja, então? É. É, né? É. Olha, chegou a se rir ali, ó. É, viu? Olha, já sabe a manha. E uma cuquinha, né? Café preto com a cuquinha, né? Ah. E aí, o que mais a gente tem de influência aí? Hoje em dia também tem os grupos de dança, né? Ah. Que tem bastante nas escolas, tipo o grupo de Festicap. Ó. E também eu diria o principal assim na região, que é o Bauernkreis e o Sonnenschein de São Lourenço também. Que são grupos que cultuam a tradição, né? Sim. Por base da dança e pelos Por eventos. base da dança. É. Tem alguma dança assim dessas danças que o pessoal mais pratica aí nessas festas coloniais, por exemplo? Tem muita festa de igreja na região alemã, né? Pomerana, enfim, né? E o pessoal lá tem aquele momento do baile, né? Da dança que o pessoal fala, né? Do bailão, enfim. Mas e aí? Que tipo dessa aí? As principais são a valsa e a bandinha. A valsa e a bandinha. É. Ah, pois é, aí que o Sul e São Lourenço a gente tem inúmeras bandinhas, não tem? Sim. Né? E quem é que toca essas bandinhas, afinal? É algum músico que vem de fora ou é o pessoal da colônia? Como é que é? Não, tem vários grupos, pode vir de fora e também da colônia. É, muitos são da colônia, né? Sim. Aí forma um grupo lá, um toca o instrumento, toca o outro, né? E fala. Tá, e aqui, ó, uma coisa interessante, né? Às vezes a gente está aqui na cidade, andando aqui no nosso município, que Canguçu e São Lourenço são irmãos aí, né? Nessa história toda, né? Às vezes o pessoal está falando alemão, então na verdade ele está falando pomerano. Não, Não. depende. Porque, às vezes tem o português e mistura tudo, né? Como é que é? Depende. No caso, a família vai saber de onde veio a tradição deles. Tá. Porque são as duas culturas presentes aqui. Sim. Então, só quem diferencia é quem realmente conhece a cultura. É. Mas normalmente vai ser pomerano. Em pomerano. É. Isso. Aí a gente vê o pessoal aí andando e fala pomerano, né? E às vezes já fala a frase em português, daqui a pouco já fala É. em pomerano, né? É, mistura, né? Sim. É. Interessante. E em casa? Agora assim, é costume falar mais o português ou o pomerano? Nas regiões pomeranas, vamos dizer assim. Hoje, como é que vocês veem isso? Muita gente usa, por exemplo, para falar com os avós. É. Ó, Os pessoal. mais antigos, às vezes, ainda usam o idioma deles, né? Sim, Então, é. muitas vezes os mais novos aprendem a falar para falar com os avós. É. Inclusive, assim, uma curiosidade, pessoal, né, a gente falando em termos de educação, uma das coisas, assim, vocês vejam como é a influência, né, de um povo, né, no caso da língua, né. Uma das dificuldades, hoje até já é mais tranquilo, né, mas houve um certo tempo aqui, em Canguçu mesmo, nas escolas, as crianças que vinham, né, para entrar lá no primeiro ano, né, lá com seus 6, 7 anos de idade, muitas tinham uma dificuldade tremenda de se alfabetizar. Por quê? Porque elas só era ensinado a elas o alemão, o pomerano, acho que o pomerano a gente pode dizer, né? Sim. Só a língua alemã, vamos dizer assim, pomerana, que eles sabiam. Não sabiam falar português. Porque em casa, a fala era o pomerano ali no dia a dia, né? E consequentemente os pais não se preocuparam
claro, como língua materna, ensinaram pomerano, mas vivendo num país que é português, ficou essa lacuna. E aí as crianças chegando à escola tinham uma dificuldade tremenda, né? De se alfabetizar, de escrever, porque já estava passando aquela fase, né? Porque o ideal de uma criança desenvolver uma segunda língua é ali por volta até os 5 anos de idade. Quer dizer, quanto mais cedo uma criança consegue entrar em contato com uma segunda língua, ou enfim, línguas, vamos dizer assim, né? Melhor. Né? Ela tem, neurologicamente, isso é um processo que facilita. E aí, então, teve muita dificuldade para isso. Mas isso é uma prova dessa questão da cultura. Hoje, as gerações mais novas já têm essa preocupação, ensina os 2 idiomas. Então, quem sabe falar pomerano, mantém a cultura, né? Da sua origem, mas ensina também o português. Então, a criança é bilíngue, no caso, quando chega na escola, né? Que é interessante, né? É bom, né? Abre portas, inclusive, saber mais o idioma, né? Mas e aí? O que destaca mais importante na pesquisa aí? Estava falando das danças, da influência cultural, das comidas. Sim. E algum hábito tem, assim, além desses aí, já colocar? Que a gente pode dizer que é típico Depois da a região. religião. Religião, como é que é essa questão aí? No caso, as religiões protestantes que vieram de lá também. Sim, isso mesmo. E aí a gente observa no interior aqui mesmo, Rio Grande do Sul, que as casas têm um perfil de construção, as igrejas, os cemitérios, todos têm um certo perfil que é típico da cultura, né? Isso. Então, e aí se mistura com todas as outras, né? Mas a gente percebe isso, né? Pois é, esse Festicap, qual é a intenção dele então? Bom, a intenção do Festicap é promover a integração cultural e resgatar e manter os costumes dos primeiros imigrantes alemães e pomeranos. Muito bem. Tá. Já tem alguns anos, né? Já é o 22º, terceiro. Então já tu vê, já são quase 30 anos de festival, né? De Festicap, perdão. Porque lá quando começou na origem era o festival, né? Depois, aí nesse estudo, por que era festival? Porque era o Festival da Cultura Alemã. Festival estudantil. Então por isso chamava Festival no momento. Aí, eu acho que até, por causa do evento, dessa questão, dessa preocupação de resgate cultural, estudos aconteceram. E aí perceberam que a maioria do pessoal daqui era da Pomerânia, né? Isso. Então aí o pessoal entendeu, bom, mas parece que não é bem alemão, no geral, né? Alemanha, alemão, mas o pessoal mais específico da Pomerânia, né? Então aí acabaram criando o Festicap, que é o Festival da Cultura Alemã e Pomerânia. Então vocês estão vendo, aí já jogaram um pouco o pomerano junto, porque o pessoal começou a estudar. Então me parece que essa questão do festival, vocês vejam como é interessante isso, né? O festival, no primeiro momento, na primeira edição, né, nasceu justamente como está dizendo isso, né? A ideia de fomentar o resgate e manter a cultura, não se perder no tempo. A mesma coisa do tradicionalismo, por que tem a Siena, no caso, né? É a mesma coisa, a ideia o que é? É manter uma cultura, não se perder no tempo. Fomentar a cultura, que a gente chama, né? A mesma coisa está sendo com o Festicap, né? A Siena, quando começou, também era bem pequenininha. Pouca gente tinha, um evento assim, bem pequenininho foi. Olha o tamanho que é hoje. O Festicap, então, se a gente olhar do primeiro festival que teve lá, também foi 2, 3, 4 escolas ali, bem pouquinho, pouca gente. Não encheu o ginásio nem perto. E olha hoje como já se encontra, né? A tendência é se tornar um evento gigante. E o bom disso o que é? É que mantém valoriza a cultura, não se perde no tempo e integra, né? Sim. Porque na verdade desses festivais, desses eventos, todo mundo participa. Um é alemão, o outro é francês, o outro é afro, o outro é indígena, não sei o quê. É como eu disse, né? Todo mundo acaba participando e enriquecendo a nossa cultura da região. Isso. Né? Aí a comida, a culinária, a dança, né? E é bacana, né? E aí que a gente tem que ver o seguinte, temos que parar, aí eu vou fazer uma janela, né? Parar com essa bobagem de preconceitos entre povos, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, esse é alemão, aquele não é alemão, esse é negro, aquele não é isso aqui. As pessoas ficam com essa bobageira, né? E às vezes discriminando, né? Sim. Na verdade, todos nós somos pessoas, né? E toda cultura tem o enriquecimento, né? Hoje nós vamos olhar a nossa mesa, por exemplo, nosso almoço, nosso café, as nossas festas, né? Olha as comidas que a gente tem na mesa aqui. A gente tem uma diversidade grande, né? Muita coisa boa, né? Vai ver se não tem um pouco de cada cultura. Né? Um tem um prato ali, ou tem outro, fazia assim, fazia lá, não sei o quê. E todo mundo está aí convivendo numa boa. Né? Bom, vamos ver o seguinte. Tá, o que mais teria